Boa noite a todos, aqui quem fala é o Paulo, mais uma vez aqui com o nosso podcast para vocês. E hoje o assunto desse podcast de hoje é por que o espírito repete a sua morte. Vale ressaltar então que, por quê? Vou dar um resumo bem simples aqui. Quando há suicídio, ou seja, quando ele provoca a sua própria morte decorrente de um atropelamento ou de uma morte instantânea causada por ela. Então, você, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais típico que acontece: atropelamento de trem. A pessoa está com depressão e se joga na frente do trem, vem morrer, o corpo dela vem morrer decorrente disso e o espírito dela desencarna. Só que o espírito dela não vai ter mais paz até que ela complete o ciclo de tempo dela aqui no plano terrestre. Então, esse espírito, toda vez no mesmo horário, ele vai ficar repetindo a forma que ela morreu. Então o espírito se joga na linha do trem, o trem passa, enfim. E isso toda hora, toda vez que passar um trem naquele horário e der aquele geralmente certo horário, o espírito dela vai cair nos trilhos do trem. Isso o tempo inteiro, infinitamente, até completar o ciclo que era o tempo dela vivida aqui na Terra, certo? Por que o espírito repete a sua morte? Vamos lá. Você já ouviu falar em espíritos que repetem a sua morte? Geralmente isso se dá a quem causa a sua própria morte. O suicídio provém de uma mente perturbada. Mas o que acontece quando o espírito fica repetindo sua morte? Quando desencarnamos, sem nenhum conhecimento do plano espiritual, é normal ficarmos confusos, né? Afinal, para muitas pessoas, né, a morte é o fim de tudo. E quando tiramos nossa própria vida e descobrimos que existe uma vida em outro plano, esse espírito carrega consigo toda a perturbação de quando estava encarnado e fica vivenciando sua última atitude do plano físico e continua repetindo várias vezes por um longo tempo a sua morte, conservando em seu espírito os mesmos sentimentos que o levaram a tal ato, ou seja, sofrimento, dor, agonia, depressão e desespero. E vale ressaltar que todos nós somos influenciados por espíritos bons ou ruins. Olha só, presta atenção. Isso dependerá de sua vibração espiritual. Se você mantiver sua vibração alta, como otimismo, positivismo, atrairá bons espíritos ao seu redor. No entanto, se você possui uma mente perturbada ou depressiva, saiba que espíritos trevosos, ou seja, espíritos que não encontraram a luz, a paz, não evoluíram, irão te influenciar negativamente, né? O importante é manter a mente sã e ter bons pensamentos para que espíritos de luz possam te auxiliar. Deus nunca te abandona, somos nós que paramos de escutar. Então, vale ressaltar então que o que acontece quando há suicídio por depressão, outro tipo de doenças que a pessoa não acaba tirando a própria vida, o espírito dela desencarna, sai do corpo, porém continua vivenciando a morte, o último estado dela no plano terrestre. Então ela, como eu expliquei, ela repete a sua morte, o espírito, né? Então vamos lá. O que é um umbral? Vou ler aqui para vocês, tá? Já vou comentar sobre. O umbral é o local destinado aos espíritos que no plano físico cometeram atos ruins, prejudicaram de alguma forma seu semelhante ou a si mesmo. Todo espírito carrega consigo sua essência, sendo ela boa ou ruim. Ou seja, o espírito é exatamente como era quando encarnado. E o umbral consiste de pensamentos que formam uma camada densa e escura do umbral. Cada espírito, porém, o umbral é local onde podemos dizer que é para onde o espírito irá queimar, né, lixos da sua mente, que não servirá para o plano espiritual, mas o que exatamente trata-se de lixo mental. Então, gente, é assim. O umbral, quando o desencarnado, seu espírito, sai do corpo e você cometeu atos ruins, prejudicou outras pessoas, enfim, o suicídio inconsciente, né?
você vai para uma espécie de purgatório. Lá serve para que o seu espírito não suba para o plano espiritual sobrecarregado com o plano terrestre, ou seja, com coisas do plano terrestre, como ódio, raiva, desespero, enfim. Por isso que lá no umbral esse lixo do seu perispírito é removido, certo? Então vamos lá. Mas o que exatamente trata-se do lixo mental? Vamos lá. São pensamentos ou atitudes que adquirimos quando encarnados, sendo eles vícios de todas as maneiras, vingança, ódio, orgulho, rancor, soberba, vaidade e ciúmes. Presta atenção. Todos esses sentimentos não têm finalidade para o plano superior. O que acontece? É que nem falou aqui, ódio, vingança, orgulho, rancor, soberba, vaidade, ciúmes, vai te levar para um umbral. E lá você vai queimar esse tipo de vícios. Então é uma espécie de purgatório, certo? O mais interessante é que as pessoas se tratam por afinidade e semelhança, assim como na Terra. Isso acontece no plano espiritual. Cada pessoa acaba te atraindo para localizações comuns, mesmo estando do outro lado da vida. E juntos as forças mentais acabam construindo todo o ambiente. Fica claro que o umbral é repleto de mentes desequilibradas, que se unem por pensamentos. O umbral não é um lugar bonito e nem agradável. É verdade, gente, não é um lugar bonito nem agradável. Pode o espírito ficar preso ao plano físico? Claro que pode, gente. Pode sim, devido à matéria, o espírito ficar preso a alguém, ou a pessoa desencarnou, mas não quer deixar seu bem material, ela fica presa aqui. Ou quando há muito sofrimento da parte familiar, o espírito também fica preso. Presta atenção. Sim, podem. Isso acontece muitas vezes. Geralmente são pessoas que não conseguiram desligar-se da matéria, olha quando eu expliquei agora, ou da vida que viviam no plano físico. Às vezes ocorrem por materialismo, sentimentos de vingança ou ódio. Ou porque não se deram conta de seu desencarne e continuam conduzindo suas vidas da mesma maneira de quando estavam encarnados. Eles permanecem envolvidos pelo magnetismo terrestre, mas existem também casos onde seus entes queridos não aceitam a sua partida e pelo sofrimento excessivo prende o espírito a eles. No entanto, isso os deixa confusos e até mesmo perturbados, pelo fato de não conseguir se comunicar com seus familiares, e com isso atrasam sua evolução espiritual. O que acontece? Muito sofrimento. A gente sabe que quando se perde um ente querido, a gente tem experiência própria disso. Quando meu pai faleceu, a gente sofreu muito, mas como a gente tem conhecimento do mundo espiritual, a gente sabe como é que funciona o desencarne, para onde os espíritos eles vão. Então a gente entendeu que quando meu pai desencarnou, que ele passou obviamente pelo umbral devido a alguns erros dele, né? Mas depois foi para o plano espiritual. Hoje ele se encontra na colônia espiritual Nosso Lar. O que acontece? Lá, para nós espíritas, para nós que nós temos conhecimento do mundo espiritual, a gente sabe que quando a pessoa desencarna, apesar do sofrimento, dói, porque você não vai mais ver aquela pessoa no seu plano físico, você se sente aliviado porque ela não vai sofrer mais. Todas as dores, tudo que ela passou vai ser totalmente esquecido e desligado. E vocês vão ter depois o reencontro nas colônias espirituais. E uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês é que quando você desencarna, aquele ente querido que aquele ente querido que foi embora para o plano espiritual antes que você, ele vem ao seu auxílio. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do meu pai. Meu pai desencarnou, vai fazer 3 anos. Quando ele desencarnou, um pouco antes, ele com certeza viu a mãe dele, que é a minha avó Mariana, que já tinha partido já um bom tempo atrás. Então ela vem ao auxílio e leva o espírito para o seu caminho, entendeu?
Por exemplo, uma pessoa desencarna em algum tipo de acidente, não percebendo que desencarnou, clama por ajuda ou por seus familiares, por um longo período de tempo. Isso acontece muito em acidentes, onde há uma morte trágica e a alma não tem tempo de perceber o que ocorreu e pode ficar confusa com o impacto súbita da transição. O que acontece aqui? Quando há uma morte muito rápida do corpo físico, ou seja, um acidente de carro que foi muito rápido, não há tempo do espírito perceber que ocorreu esse fato, que ocorreu a morte do corpo físico naquele momento. Porque a transição é muito súbita e rápida, então quando há um acidente que tirou a vida da pessoa, ela desencarnou subitamente, o espírito sai do corpo muito rápido. Então quando o espírito pula do corpo, do estado dele, pro lado espiritual, o que acontece? Muitas das vezes ele não percebe que ele desencarnou, que ele não pertence mais ao plano terrestre, que ele não pertence mais à vida dos nós vivos. E aí, como os espíritos eles criam fluidos condensados de várias maneiras nas energias dele, ele segue os seus familiares e tenta entender o que aconteceu, e muitas das vezes ele chama pelos seus familiares e seus familiares não ouvem. Então esse espírito fica confuso, muito confuso, e ele tenta entender e ele acaba obsediando essas pessoas que ele ama, entendeu? Então assim, houve ali o desencarne súbito, o espírito pulou do corpo imediatamente, o espírito não tem ciência que desencarnou, né? Porque até então o espírito não, em alguns casos, como ele já desencarna e já vai para longe do corpo, do corpo morto ali, ele não tem tempo de saber. Alguns casos acontecem do espírito ficar lá em pé ao lado do corpo e ele olhar para o próprio corpo no chão morto. Então ele já percebe, mas também fica confuso. Então é uma situação, são situações diferentes, mas que são da mesma maneira. Então, quando esse espírito ele entende depois de um tempo, assim, e se ele fica muito tempo, vamos ressaltar uma coisa interessante, é que se esse espírito ele fica muito tempo no plano terrestre, ele não entende que ele desencarnou, ele vira, depois de um certo tempo, um espírito obsessor. E aí ele começa a obsediar as pessoas ao redor dele. Quando esse espírito aceita que desencarnou, ou seja, ele nas energias dele ele diz: opa, desencarnei, tem que ir pro meu lugar, o meu lugar não é mais aqui. Nossa, chegou até a me arrepiar agora. O que acontece? Aí vem irmãos das colônias espirituais, irmãos de luz a seu auxílio, inclusive entes queridos que já partiram, e vem a seu auxílio e você retorna para a colônia espiritual. Se você foi daquele tipo de pessoa que a gente explicou na parte ali que a gente falamos do umbral, que teve ódio, raiva, inveja, teve diversos vícios, você vai primeiramente para as regiões umbralinas e depois de lá, com arrependimento inconsciente, você é resgatado pelos irmãos das colônias espirituais. Então é isso, pessoal. Deu para explicar como é que funciona, como é que é o trabalho espiritual, como é que a alma se comporta depois da morte. E é isso. Fico aguardando vocês para o nosso próximo podcast. Tem muito assunto para falar para vocês. Todos esses textos que eu estou ditando aqui tá vindo da médium sensitiva Adriana, que é minha irmã. Então nós temos uma linhagem de mediunidade. Então tudo que está sendo ditado aqui veio através dela, dessa médium, que através dela veio do plano espiritual. Então os espíritos falam com ela, ela psicografa e manda para mim fazer aqui para vocês, tá bom? Então é isso. Em breve, então, acredito que a sexta parte vai ser muito bacana também. Espero que vocês gostem, ok? Muito obrigado por mais um podcast e paz e luz a todos vocês, irmãos.